Muito bem, pessoal. E aí, tudo bem? Vamos lá, então, dando continuidade a esses nossos trabalhos de afastamento social, né? Essas aulas EAD, a gente começa agora com um novo trabalho. Segue a perspectiva de uma dificuldade encontrada em vocês, que foi a relação de estudo da equação trigonométrica. A gente teve até uma questão de algumas demonstrações que eu coloquei na lista de exercícios do dia 24, que vocês não conseguiram fazer, e as soluções que foram colocadas no gabarito não bateu com o exercício. A gente discorre agora sobre o assunto, resolve os problemas e faço algumas das demonstrações que estavam lá só para tirar dúvida, certo? Então vamos lá. Aula de geometria do segundo ano, equação trigonométrica. As relações fundamentais das equações trigonométricas, né? Vou tirar aqui o meu post-it da gravação para vocês verem melhor os slides. Seguinte, o que é a equação trigonométrica? A equação trigonométrica é uma forma algébrica equacional como qualquer outra, como a equação de primeiro, de segundo grau. A diferença é que envolve dentro dela, além da incógnita x ou qualquer outra letra que você queira chamar, a perspectiva das relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, com os respectivos valores, medidas angulares ou em radianos, certo? Então, isso é a equação trigonométrica. Por exemplo, seno de x igual a 3π sobre 2. Isso é uma equação trigonométrica, né? Entre outras mais simples e mais complexas, que vão variar, vocês vão ver no decorrer desse estudo durante o mês de maio. Dentro das noções de equação trigonométrica, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que uma equação trigonométrica, para ser resolvida, tem dois caminhos. Quais são esses caminhos? O primeiro, o domínio do ciclo trigonométrico. O seu domínio, saber analisar, fazer aquelas análises que a gente chegou a fazer em sala de aula antes da quarentena, do ciclo trigonométrico, das condições, relações do ciclo trigonométrico, simetria, ângulos côngruos, que a gente chegou a fazer dentro de sala. Para poder deduzir a solução da equação trigonométrica. Como também a gente vai ver mais adiante, existem fórmulas algébricas que, aplicadas e compreendidas, elas vão facilitar o desenvolvimento dessa equação trigonométrica. Porém, a gente vê mais à frente. E vamos usar um exemplo a seguir para a gente entrar no conceito do conteúdo de equação trigonométrica, certo? O que a gente traz como relação da equação trigonométrica? Imagine o seguinte, que eu tenho uma equação trigonométrica da seguinte perspectiva: seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Óbvio que eu quero encontrar quem dentro dessa equação? Como lá nas noções de equação de primeiro grau, eu quero encontrar o valor de x, que é a raiz, vamos dizer assim, dessa equação trigonométrica. E como que eu vou encontrar isso, professor? Vamos pela dedução do ciclo trigonométrico, a partir de um pressuposto simples, de uma equação simples. Eu sei que um número x, onde o seno seja raiz de 2 sobre 2, para seno, raiz de 2 sobre 2 é só de 45 graus no primeiro quadrante, certo? Isso se eu pensar ali no primeiro ponto da perspectiva lá dos ângulos notáveis da tabelinha, ok? Então, até tenho aí o de 45 graus representado. Excluí os outros que a gente não ia analisar agora e coloquei ângulos adiante. Mas toma aí como pressuposto. Olha lá, seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. Então, você ia olhar para a raiz de 2 sobre 2 seno de x, você ia deduzir que x era o ângulo de 45 graus, certo? Beleza, professor, o ângulo de 45 graus. O que é o ângulo de 45 graus? Na verdade, recapitulando, é como se eu pegasse uma volta completa no ciclo trigonométrico, que dá 360 graus, e dividisse ele em 8 partes. Ao dividir ele em 8 partes, eu encontraria um ângulo de 45 graus iniciante e os seus sucessivos somados ao anterior, né? Tranquilo? Além do mais, relembro também que o 45 graus pode ser expresso em radianos como π sobre 4. Como que eu transformo, professor, uma medida de graus para radianos? Regrinha de 3, não é? Valor fixo de π, que vale 180 graus, x para abaixo do π, porque eu não sei que é quem eu quero encontrar, abaixo dos 180, 45 graus, multiplica cruzado, você ia achar lá π sobre 4. A gente já trabalhou isso em sala também, antes do período de afastamento, certo? Eu deduziria que a resposta seria de x seria o quê? 45 graus, certo? E se eu pegar lá no ciclo trigonométrico, olha lá, 45 graus no ciclo trigonométrico, se eu pego
e ligo o ângulo de 45 graus no eixo das coordenadas, que é o eixo Y do plano cartesiano, e que neste caso, na trigonometria, a gente trata ele como sendo o eixo do seno, se eu ligo ele, ele vai tocar exatamente naquela região lá do plano cartesiano, né, do eixo dos senos, que é uma parte de um raio total. Eu sei que o raio vale 1, então essa parte que se utiliza desse raio para o seno de 45 graus vai dar aproximadamente raiz de 2 sobre 2, certo? E é o que pede a equação, seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2 positivo. Então, se eu pegar o 45 e ligar no eixo do seno, o eixo y nessa região eu sei que é positivo, e que ali vai dar raiz de 2 sobre 2, então bate a condição, certo? Beleza, achei uma primeira parte da solução. Porém, eu tenho, dentro das noções de equação trigonométrica, que entregar soluções. Lembra da inequação que se dava solução? Né? Então, dentro da trigonometria você vai dar soluções, porque ele não vai assumir apenas raiz de 2 sobre 2 para 45 graus. Existem outros ângulos que eu já adianto e mostro para vocês aí, ó, ele assume valor de raiz de 2 sobre 2, que é em um ângulo côngruo ou simétrico, aquela relação de simetria que a gente fez em sala também, ligando os ângulos tetracegê pontilhada e os ângulos que são simétricos com 45. Se eu for lá no ângulo de 135 graus e ligar ele no eixo do seno, ele também vai dar raiz de 2 positivo, raiz de 2 sobre 2 nessa região do eixo seno positivo, então também bate. Então o 135 também é conjunto solução desse x que eu não sei quem é. Eu posso afirmar que é, certo? Ele é um valor possível. Então, para todo x, porém, por que eu deduzo essa relação de que, além do 45, o seu simétrico, lá no ângulo de 45 graus, e parto dele e começo a dar uma volta na circunferência. Aí eu dou uma volta completa e paro de novo lá de 45 graus, certo? Beleza, eu dei uma volta de 360. Aí eu dou mais uma volta, parto de novo do 45, dou a segunda volta. Eu dei um ângulo 2 vezes maior de 360 lá, né? Parei novamente no 45 graus. Se eu continuar a vida inteira dando volta e parando no 45 graus, ou partindo do 135, dando volta a vida inteira e parando novamente no 135, todos os ângulos que aparecerem ali. Que ângulos, professor? Pô, eu parti do 135, mais uma volta completa de 360, eu vou ter que somar 360 mais 135, vai dar um ângulo grande ali, não é? Se eu pegar esse ângulo grande, dar mais uma volta e parar de novo no, 300, no simétrico 135 ali, ele vai dar um ângulo maior ainda, e quanto mais volta eu dar, mais ele vai aumentar, certo? Se eu for somando esses ângulos. Então, para todo o valor de x maior que 45, ou seja, as voltas maiores que 45, vão aparecer ali valores alfa em ângulos enormes, em graus enormes, certo? Então, a gente pode expressar todos esses arcos côngruos de uma seguinte forma, a gente chama eles de côngruos, ou seja, o ângulo de 45 graus. Dei uma volta completa, ele é 360 mais 45. Dei duas voltas completas, ele é 2 vezes 360 mais 45. Então, assim, é um valor muito grande ali. Então, para todo valor de um arco, de um ângulo qualquer que aparecer ali, maior que 45 graus, a gente fala que ele é côngruo a 45 graus. Por quê? Tá na mesma posição que o 45 graus, só é maior conforme a quantidade de voltas que eu dou no ciclo. Esses arcos húngaros, a gente pode expressar de uma forma mais facilitada. Que forma facilitada é essa? Pela representatividade do número de voltas que eu dou no ciclo trigonométrico referente ao arco húngaro. Partido 45, dei uma volta, dei duas voltas, eles criam uma representação generalizada. Que representação generalizada é essa, professor? O que vocês viram nas listas de exercício e ficaram com dúvida e ficaram me perguntando lá no grupo, que é o tal do 2 capi. O que é o 2 capi? O 2 capi representa 2 vezes uma constante de voltas dadas vezes o π, que é a representatividade de medida do ciclo trigonométrico unitário de um ciclo completo. Então, 2 vezes capi, ou seja, isso aqui é uma grandeza representativa real do número de n voltas possíveis que eu vou dar no ciclo somado a alfa. O que é o alfa? O ângulo que você tem como
ponto de partida côngruo. Nesse caso aqui, como que eu ia representar a primeira parte do conjunto solução, o conjunto solução do meu seno de x igual a raiz de 2 sobre 2? Ia ser o quê? Alfa, que é quanto? Qual que era o ângulo? De 45 graus, ou seja, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, o meu alfa aqui, que é o ângulo, vale raiz de 2 sobre 2. Então, 45 graus mais 2π, ou seja, 45 graus mais os seus cônguros, certo? Por quê? O ângulo de 45 graus da raiz, do seno dele da raiz de 2 sobre 2 resolve a solução da minha equação, mais os ângulos correspondentes dentro do ciclo trigonométrico, independente da quantidade de voltas que eu vou dar. Então, se eu der 30 voltas e parar novamente em cima do 45 graus, vão existir ali outros ângulos, medidas de ângulos maiores. Então, eu represento esses ângulos que poderiam surgir todos infinitamente ali pelo número de voltas que vai dar, por 2π, certo? Isso aqui é fixo, isso nunca vai mudar, pode decorar. Então, basta eu pegar o ângulo e somar mais a constante de voltas κ, que vai dar 2 vezes o ciclo trigonométrico, beleza? Porém, a gente viu que 45 graus não é apenas ele solução para essa equação. Então, π sobre 4, que é o próprio 45 graus, só que é representado em radianos, e a gente costuma colocar as soluções das equações trigonométricas em radianos, que fica claro isso. Então, π sobre 4 mais 2κπ seria a solução para o seno de x igual a raiz de 2 sobre 2, mas não seria a única. Outra solução que eu teria, que a gente viu lá no ciclo trigonométrico, é o quê? Que pela simetria 135 graus, também o seno de 135 graus é raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque eles são simétricos, né? A gente viu simetria em sala. Se eles são simétricos, os 135 graus, se eu transformar ele em radianos, ele vai ser 3π sobre 4, mais 2κπ. Determinei a solução do seno de x igual a raiz de 2 sobre 2, daquela equação. Como, professor? Eu falei que o 45 graus representado em radianos π sobre 4 mais 2κπ, ou seja, dependendo do número de voltas que você dá e parar no mesmo lugar, os seus cônguros, ou no 135 graus também da raiz de 2 sobre 2 o seno, que a gente representa ele por 3π sobre 4, mais, faltou um maisinho aí, incluam, por favor, para nas anotações de vocês, mais 2κπ, que é a constante do número de voltas dadas no ciclo. Tranquilo agora? Beleza? Qualquer dúvida, estou no zap. Vamos seguindo. Imagina agora o seguinte, que eu tenho ângulos enormes aparecendo em um cálculo, e eu quero saber o número de voltas e qual quadrante que determinação vai ser o resto do ângulo. Como que eu faço isso? Ó? Imagina o seguinte, um alfa que está contido entre 0 e 2π, ou seja, uma volta completa no ciclo trigonométrico. Fica fácil de identificar, não é? Eu tenho ali 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 160, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 335, 315, 330 e 360 graus. Todos os ângulos do ciclo trigonométrico estão contidos nesse intervalo de 0 a 2π, né? De 0 a 360, que 2π é 360. Beleza, eu consigo determinar por dedução ali. Mas e quando? Eu peguei um exercício que o cara me dá um ângulo maior que 360 graus e fala para mim, ó, tem um ângulo aí, no caso do exemplo 1, considerando o arco alfa, ou seja, o arco, a medida angular lá, igual a 2.100 graus. Opa, foge totalmente das minhas condições de análise, né, do ciclo trigonométrico. Qual será a sua determinação principal? O que é isso de determinação principal? Ele quer saber qual quadrante ele está, certo? E qual que é o ângulo côngruo dele que eu poderia tomar como referência para resolver uma equação trigonométrica, igual eu fiz lá com o de 45, né? Assim, eu estou no 45, se eu der 300 mil voltas aqui e parar no 45, eu tenho uma determinação de seno ou cosseno para ele, né? Usando aquela relação de são seus cônguros, então seu seno vai ser o mesmo, né? Mais 2κπ, que é a constante que representa o número de volta em n voltas que foi dada no ciclo. Então, como que eu ia encontrar isso?
Primeiro passo, você vai pegar o ângulo que você tem, no caso 2.100 graus, que é o alfa, e dividir pela volta completa do ciclo, que é 360. Quando você vai dividir, você vai ter um quociente e um resto aí, certo? Por que você vai ter um quociente e um resto? Quando é um número exato, vai sobrar resto, né? Não é uma divisão inteira exata, vai sobrar resto. Então, você vai ter aí, ao dividir, você vai ter um quociente lá de 5. O que esse quociente vai representar? Esse quociente vai representar a quantidade de voltas que você deu no ciclo. Ou seja, se você pegou 2.100 graus e dividiu por 360, significa que você deu 5 voltas no gráfico. Beleza, professor, dei 5 voltas no gráfico. Desculpa. Dei 5 voltas no gráfico, mas eu parti de onde? Porque lá na de 45, o senhor me deu o ângulo falando que eu ia partir de 45, ia dar um monte de volta, parar no 45, ia ser sempre seno daquele ângulo que parasse ali congruo ao 45, seria raiz de 2 sobre 2. Mas eu vou dar 5 voltas, vou partir de onde, vou parar onde? Quem vai definir isso é o resto da divisão. Quem que é o resto da divisão de 2.100 por 360? 300. Ou seja, o resto da divisão é o ângulo, vamos chamar de arco, determinação de arco-ângulo de origem. Essa determinação de arco-ângulo de origem é o resto da sua divisão. O resto da sua divisão é 300. Então, você ia partir do 300 graus, certo? Está lá no quarto quadrante do ciclo trigonométrico e ia dar 5 voltas. Ao dar 5 voltas, você chegaria no ângulo de 2.100 graus. Tranquilo, do ponto de vista da perspectiva inversa. Agora, a gente viu lá no ciclo trigonométrico, a partir de um ângulo conhecido, né, que está no primeiro quadrante, eu posso fazer determinações de encontrar soluções possíveis para um seno de ele e de outro dele que seja igual, e de N outros deles que sejam iguais, certo? Agora a gente partiu da outra perspectiva, da premissa de ter um ângulo muito grande e descobrir onde foi o ponto de origem do meu ângulo, para me encontrar os seus côngruos e quantas voltas eu dei. Então, o ponto de origem foi 300 graus e eu dei 5 voltas e parei em cima de novo no 300, sendo que o ângulo ali era encontrado 2.100 graus, que é côngruo a 300. Então, o seno dos dois seria igual, certo? Beleza? Beleza, professor. Então, nós fizemos isso por dedução. E por dedução, nós analisamos o ciclo trigonométrico e fizemos essa relação de ângulos simétricos e côngruos e vemos quais os ângulos que assumem soluções possíveis para uma determinada equação que eu estou analisando, né? E também vimos que se eu tiver um ângulo muito grande e quiser achar o ângulo de origem dele, a quantidade de voltas, eu consigo encontrar também. Encontrando isso, eu posso encontrar até solução, né? Para um exercício qualquer de uma equação trigonométrica. Mas eu tenho também as equações fundamentais. Agora, que são elas? Algumas pessoas decoram essas relações, porque se você decora essa relação, fica muito fácil de solucionar. Como assim, professor? Você não vai precisar deduzir, fazer aquelas análises que a gente fez lá em cima. Então, algumas pessoas gostam de decorar essas relações de equações fundamentais da trigonometria. E que equações são essas? Olha só. Primeira definição. Primeira definição. Desculpa, voltando. Primeira definição. Vamos alterar só aqui, porque aqui é seno, tá, gente? Equações fundamentais. Seno de x, ou seja, seno de um x que eu quero encontrar em uma equação qualquer, é igual ao seno do alfa. Eu pus A aí, mas é seno do alfa, tá? É porque eu não encontrei o alfa no teclado. É igual ao seno do alfa. Ou seja, seno do ângulo que eu quero encontrar é igual ao seno do ângulo contido. Olha só. Quando isso acontecer, o que eu posso fazer? Eu posso falar que x é igual ao ângulo alfa que eu determinei, mais a constante de voltas na circunferência, ou π menos o ângulo mais 2 vezes kπ, que é a constante de volta, certo? Então, toda vez que eu tiver seno de x, ele vai ser igual ao seno do ângulo. Logo, se ele vai ser igual ao seno do ângulo, x vai ser sempre o ângulo mais 2kπ,
ou π menos o ângulo mais 2kπ. Para cosseno, quando eu tiver cosseno de um x que eu quero encontrar, vai ser sempre igual ao cosseno do ângulo. Logo, o meu x vai ser o quê? Mais ou menos o ângulo mais 2kπ. A tangente de x, quando eu quiser encontrar x numa equação trigonométrica com relação à tangente, vai ser igual à tangente do ângulo representativo da igualdade. Logo, o meu x vai ser o quê? Dado igual, pela igualdade do ângulo mais o κπ. Certo? Professor, decorei isso. Para que eu vou usar? Olha só o exemplo. Seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Então, é seno, não é? Seno de x, eu volto lá na relação, pois ela no cantinho aí superior direito, olha lá, seno de x é igual a seno de alfa. Tem que corrigir aqui também, foi cosseno, tá, gente? Eu acho que foi o corretor que alterou isso aqui, mas alterem aí, eu não estou conseguindo alterar ao vivo, alterem aí, é seno de x igual a seno de A, beleza? Seno de x igual a seno de A. A relação de seno de x igual a seno de A não é o x igual ao ângulo A mais 2kπ menos o ângulo mais 2kπ, e eu não estou fazendo uma equação de seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, então seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, então seno de x vai ser igual a seno de π sobre 3. Por que seno de π sobre 3, professor? Porque um ângulo onde o seno dele dá π sobre 3 é o ângulo de 60 graus. É só você olhar lá na tabelinha dos ângulos notáveis, né? E 60 graus não é a mesma coisa que π sobre 3. Eu falei que as soluções têm que ser em radianos. Então, se seno de x é igual ao mesmo seno de π sobre 3, ou 60 graus, se eu pego lá a solução de seno de x igual a seno de alfa, eu vou fazer o quê? Sabendo que o alfa é o alfa é o ângulo da relação que eu encontrei, eu já encontrei esse ângulo, que é o de 60 graus, ou π sobre 3 em radianos, eu falo que A é igual a π sobre 3, logo nós temos aquela relação lá, x vai ser igual a π sobre 3, que eu já encontrei, mais 2kπ, ou π menos A mais 2kπ. Peraí, π menos A. Então, π menos, o A vale π sobre 3, vai ficar π menos π sobre 3. Olha no círculo azul aí, ó. π menos π sobre 3. Π menos π sobre 3 você vai resolver para depois terminar o resto da relação, né? De π menos A mais 2kπ. Então, π menos π sobre 3. Dica, multiplica, subtrai. Multiplica pelo da esquerda, na diagonal, e volta para a direita subtraindo. Então, vai ficar 3 vezes π menos π, né? O resultado põe sobre 3. Então, 3 vezes π, 3π, menos π, 2π. Isso sobre 3. Então, 2π sobre 3. Então, π menos π sobre 3, que é essa relação que está dentro do parênteses A, π menos A, vai ficar 2π sobre 3, mais a constante que se repete e que representa as n voltas que vão ser dadas no ciclo, que é 2kπ, certo? Qualquer dúvida, a gente vai discutindo no WhatsApp, vou colocando à disposição de vocês e estou à disposição, tá bom? Para auxiliar vocês, não se desesperem, mantenham calma, revejam esses slides, façam anotações, façam os exemplos, façam os exercícios que eu mandei para vocês. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição atendendo vocês tranquilamente. Não se desesperem que na volta às atividades presenciais nós vamos reforçar esse conteúdo, tirar dúvidas, rever tudo minuciosamente, para não ficar nada falho nesse momento de aprendizagem, tá? Mantenham-se firmes aí, aguentem que essa fase vai passar, beleza? Um abraço para vocês, até a próxima.